Fala, tudo bem? Como vai? Bom, vamos começar a desenhar então. Nossa primeira aula prática, onde finalmente vamos colocar a mão na massa, após o material pronto, tudo definido, seria desta referência aqui, que no caso, como vocês vão reparar, foi a única referência onde já está marcada todas as aferições principais. É óbvio que utilizaremos de outras, mas a princípio as maiores e mais importantes já estão demarcadas na própria referência. As outras aulas, as referências serão dadas e as marcações serão adquiridas no momento da feitura do desenho. Bom, por enquanto, então o que eu tenho a falar a vocês? Isso daqui foi uma fotografia de objetos dos quais você poderia ter na sua frente. Nesse caso, temos uma fotografia. Mas o mesmo processo será feito caso você tenha um objeto diante de você. A única questão é a aferição e o modo de desempenhá-la é mostrada no material, tá? No começo desse vídeo, a gente acabou de demonstrar na fotografia o posicionamento da aferição, o posicionamento correto, ou seja, é necessário que se trave o cotovelo ao aferir, né? A postura na cadeira é muito importante, fechando um dos olhos também, como se o desenhista fosse um atirador de elite, fechando um dos olhos para mirar naquilo que ele vai copiar, e ao mirar ele vai aferir, colocando ali, limitando dentro de um espaço do lápis partes do objeto, por exemplo, aqui a metade de uma garrafa, para poder comparar as metades, por exemplo, a metade desta garrafa com o tamanho dos outros objetos dispostos na mesa. Então, o que acontece? Nas referências, nós iremos usar do expediente da aferição, só que de um modo muito mais fácil, ou seja, você tem uma referência, mesmo que ela seja no computador, que ela esteja na tela do monitor, você basicamente vai apoiar bem em frente a ela e fazer as aferições. Tá? Esta aula é justamente para você entender o espírito, como funciona a questão das aferições. Tenha sempre em mente de que aferições, né, são sempre é sempre um assunto vinculado às frações, tá? Isso é importante que você tenha bem claro. Então, aferições sempre requer o que? Uma fração, seja a fração meia, pela metade, seja por 1/3, como vocês irão ver aqui, tá? E assim por diante. Bom, então, vamos iniciar aqui. As imagens da correta posição da aferição estão também no nosso material de apoio no PDF. Depois vocês podem verificar lá. Em primeiro lugar, eu tenho as marcações lá, na minha referência. Mas e aqui, na minha folha de papel? Como é que fica? Né? Bom, primeiro passo. Qual é o meu maior objeto aqui? Porque pensem, quando você tem uma composição, uma seleção de objetos, um conjunto, você precisa pensar no seguinte: de que maneira eu posso desenhar isso daqui para que caiba tudo na minha folha sem me prejudicar depois, no meio do processo, perceber que não couberam os objetos na folha. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa grande aqui, a verde, e eu começo com ela bem grandona aqui, o que pode acontecer? Se eu começar ela de fora a fora aqui, pode ser que para desenhar a outra garrafinha aqui, né, garrafinha de água, aqui ao lado, eu posso ter um grande problema. Né? Ou seja, ela pode não caber essa garrafa ao lado, e às vezes o frasquinho de perfume do outro lado esquerdo também não. Tá? Isso é muito comum no desenho. Então é necessário uma programação.
é fundamental que você se programe antes de colocar as coisas no papel. Então, qual é o primeiro passo aqui? Se eu começasse, por exemplo, por esse pequeno frasco aqui, e eu começasse ele às vezes meio distante da margem da folha, ou se eu começasse ele no canto da folha, porém muito grande, o que iria acontecer? Se eu fizesse ele desse tamanho, por exemplo, logo só de olhar, de bater o olho, você concorda o seguinte: se eu começo com ele desse tamanho aqui, dependendo se a minha garrafa verde for 2 vezes o tamanho dele, o que vai acontecer? Ó, a grosso modo, vamos supor que aqui seja o tamanho do frasco. Se o frasco é a metade da garrafa verde, eu vou ter que duplicar ela 2 vezes. Ó, meu dedo saiu da folha. Ó, aqui, ó. Eu já não estou mais dentro da folha. Então eu já não consigo fazer a garrafa verde. Qual é a dica número 1 para a aferição? Comece pela massa, pelo objeto maior. Aquele que tem massa maior. Ou seja, eu preciso garantir que este grande irá caber na folha antes dos demais. Então, se eu tenho esse tamanho aqui, eu sei que daqui até aqui cabe tranquilamente na folha. Legal, eu já estou assegurado de que caberão então os outros. Porém, existe uma distância entre um e outro. Aí também é um outro fator importante, né? Ou seja, tudo bem, cabe em tamanho os outros do lado. Porque ele não tem a mesma largura. Com certeza ele não é um quadrado. É só ver aqui a garrafinha, né? Ela não tem o mesmo tamanho de largura. Aqui, ó. A mesma coisa que ela tem de altura não tem de largura. Ó. É evidente isso. Quiçá metade, ou menos ainda, tá vendo? Aqui seria a metade da minha aferição. Aqui ela está ainda um pouco anterior a essa metade. Ou seja, o tamanho total, né, deitado aqui, que seria isso, eu vou pegar até um lápis maior. Aqui, ó, esse lápis dá conta do que eu preciso. É sempre importante para a aferição, inclusive, ter 2 lápis. Vocês vão entender. Aqui, ó. Se eu preciso medir com um, eu marco com o outro. Então, sempre 2 lápis na mão. Tá? Ó, então veja lá. Não é um quadrado, certo? Se fosse um quadrado, aí talvez eu teria problema de caber as outras peças, mas não é. É mais ou menos metade aqui, ó. Ou seja, ó, a largura dele é o suficiente para caber essa garrafa e caber as outras aqui do lado. Mas existe um espaço entre as garrafas que eu preciso considerar, se eu quiser realmente ser fiel a essa referência. Então, por exemplo, vamos pensar na metade. Será que dá a metade? Não dá a metade, mas se aproxima muito. Eu posso levar em consideração essa medida. Então, olha só. Tá vendo? Eu tenho metade da garrafa para o lado e mais um trechinho, mais um pouquinho, uma merrequinha aqui para cá. E eu tenho também, para o outro lado, eu tenho praticamente a mesma relação. A metade mais uma merrequinha. Bom, como que eu devo me organizar então? Em primeiro lugar, existe o tamanho, a altura, certo? Isso é um dado. Existe a metade dela. E a partir dessa metade da garrafa verde, é que eu vou me guiar praticamente com todos os tamanhos aqui do desenho. Reparem que é como se fosse, né? Quando a gente faz um desenho de anatomia, a gente se guia pelo tamanho da cabeça. É como se fosse a cabeça. A medida da cabeça é essa daqui. Vejam, reparem que eu marquei ela como vermelha. Tá vendo? Ó? É onde ela se repete mais. Depois, o que eu vou ter serão fracionamentos dela. Por exemplo, fracionada em 3 partes, fracionada no meio, tá? E aqui são relações ainda menores ainda, que depois a gente vai entrar para você entender. Bom, o que vai acontecer então? Eu tenho a altura, eu tenho a largura, e depois eu tenho que repetir mais umas 2 vezes isso daqui para o lado, né? Só que eu também vou começar por um eixo, eu preciso pensar nisso também. Vamos começar a fazer para você entender melhor. Bom, se eu quero que caiba tudo isso na folha, então vamos lá. Se eu tiver isso daqui, por exemplo, esse tamanho, vamos supor que aqui fosse a metade, né? Aqui, ó. E essa metade não é. Tá vendo que a marcação que eu fiz ela não alcança.
Então eu preciso encontrar a metade aqui. Ó, estão vendo que eu estou descendo o lápis? Eu vou descendo até encontrar. Pronto, tá aqui. Tá? Beleza. Dá pra enxergar. Ok, então, feito isso. Se eu tiver que diminuir isso, ou melhor, se eu tiver que pegar esta medida da metade e começar a projetar para os lados, primeiro eu teria que pensar na grossura da garrafa, que é mais ou menos isso. Ó, eu estou posicionando quase na metade aqui. Não precisa ser algo perfeito, tá? A gente precisa ter uma ideia por enquanto só. Ó, vejam, eu preciso de um espaço e mais uma merrequinha, lembram-se? Para aí sim começar a garrafa. E aí, o que vocês acham? Não cabe a garrafa, tá vendo? Então, o planejamento é fundamental. Então, o que eu preciso? Qual é a conclusão de tudo isso? Eu preciso de um tamanho menor para a garrafa verde, porque como ela é a base de todas as outras medidas, ela é o meu ponto arquimédico aqui, então eu preciso pensar num tamanho bem mais reduzido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, reduzir bastante o tamanho. Então, vamos lá. Preciso encontrar a metade desse tamanho, certo? Aqui, ó. Pelo que eu vejo é isso aqui. Tá? Tô fazendo pontinhos muito clarinhos, muito sutis, porque sempre no começo do desenho você vai utilizar do expediente do traço estrutural. Tá? Muito importante isso. Traço estrutural é sempre muito levinho. Tá vendo? Eu vou reforçar isso nas próximas aulas. Nessa eu vou apenas tocar no assunto para não ter muita informação, mas é necessário que no traço estrutural você segure na metade do lápis. Isso acaba por deixar a mão mais leve, tá vendo? E o traço, o lápis, não pesa tanto na folha. Então vamos lá. Isso daqui, ó, começo da garrafa aqui em cima e fim dela aqui. Vamos fazer o teste de novo. Se eu pegar a metade e, primeiramente, jogar assim, na horizontal, deitando a medida, eu vou progredir para cá, dou uma merrequinha ainda e começaria a outra garrafa. Tá, e a largura da outra garrafa? É equivalente à metade da verde? Verifiquemos aqui. Então, ó, meço e trago para cá. Daí sobra, tá vendo? Ela tem uma merrequinha para dentro. Então ela não chega nem a ter a mesma medida. Essa parte não tem a mesma medida aqui. Perfeito. O que eu faço? Eu já posso demarcar grandes coisas aqui. Uma grande parte do meu desenho já está subentendida aqui, ou seja, o posicionamento da garrafa verde é este aqui. Eu só vou melhorar aqui o enquadramento, que ele ficou muito para cá, ó. Eu preciso achar o centro certinho aqui, ó. Ó, aqui já está mais justificado, tá vendo? Se eu precisar aqui trazer um pouquinho, eu vou trazendo aos poucos. Até alinhar. Bom, feito isso, eu sei que isso daqui é a metade da minha garrafa, aqui é o topo, onde tem um gargalo, aqui é a base. O que vai acontecer? Já vamos estipular toda essa gradezinha, esse esqueleto, para o desenho e depois eu começo detalhes. Veja que eu não estou preocupado com detalhes. Tomo uma distância de 1 e mais uma merrequinha, e diria que aqui eu já começaria o meu frasquinho de perfume. Frasquinho de perfume não precisa nem dizer que não tem a mesma largura, com toda certeza, só a gente observar. Ele não tem a mesma largura da garrafa verde, né? Desse tamanho que eu estou utilizando, ó. 1 mais uma merrequinha seria o quê? Ué, dá muito menor que isso, tá vendo? Eu posso analisar o quão menor é isso.
por exemplo, equivale a 1/3, né? Mas vamos com calma, porque, por exemplo, eu vou em breve já diminuir isso daqui pela metade. Talvez essa metade aqui me indique muito melhor a largura daquele frasquinho, ó, tá vendo? Do que ficar trabalhando com medidas muito grandes. Então, se trata de uma coisa tão pequena, eu já vou mexendo, eu já vou pegando a base de medidas menores para trazer para cá, para ter menos trabalho. Né? Não dá o mesmo tamanho, mas já é um bom parâmetro, é um pouco menos que isso. Esse um pouco menos é algo que o desenhista utiliza o tempo todo. Né? A gente não está aqui preocupado em fazer uma fotografia do desenho. A gente está preocupado apenas de dispor as coisas organizadamente, e lá não precisa ser tudo dentro de centímetros, de régua. Perceba que eu não pedi para você utilizar a régua até agora. Né? Em alguns momentos ela é bem-vinda, mas não é necessário que a gente fique escravo dela. Então, veja lá. Foi isso aqui o distanciamento que eu tirei como base. A altura dela vai ser equivalente a isso daqui, ó. Então eu posso... Deixa eu só melhorar aqui o traço. Ó. Tá vendo? Eu só estico aqui. Ainda sem régua, posso projetar. Com traços de ida e volta, tá vendo? Não precisa ser extremamente reto e perfeito. Eu vou só mapeando, eu vou só posicionando cada objeto. Eu sei que aqui mais ou menos começa e termina esse frasco, tá? Eu estou fazendo traços e é só eu lembrar mais futuramente de que eles não são definitivos. Ou seja, eu vou ainda averiguar o tamanho de tudo isso daqui, não é uma marcação definitiva aqui desse frasco. Aqui sim, né? Beleza, vamos lá. Posicionando para cá. Trago ele para cá. Essa medida, trago ele para cá. E aqui, né, eu lembro o que eu falei para você agora, né? A metade da garrafa verde não equivale exatamente à largura daquela jarrinha de água. Então, se aqui é o tamanho total, eu posso reduzir e voltar um pouquinho. Aquela merrequinha que eu observei. Bom, o tamanho dessa jarra de água não é o total, não equivale à mesma medida da garrafa verde. Ela é um pouco menor, certo? Descobriremos o quão menor ela é. Por hora, o que interessa a gente ter aqui em mente é o seguinte: eu estiquei esse eixo, que equivale ao topo dessa garrafa, a base da garrafa, para eu poder me articular melhor aqui. Eu sei que ela tem que começar aqui e terminar aqui. Esse daqui eu posso esquecer. Já vou apagar para não confundir. Tá? Percebam, olha que organização que eu tenho. Eu tenho basicamente aqui o mesmo espaço de uma margem a outra. Beleza? Então, ó, eu tenho total certeza, consciência de que tudo vai caber dentro da minha folha. Esse é o planejamento do desenho. Tá? Isso é fundamental para o desenho. Eu vou precisar de um eixo também. Então eu tiro mais ou menos a metade aqui. Essa questão de dividir as metades, né, tudo isso às vezes pode ser meio penoso no começo, mas isso vai se tornando cada vez mais comum quanto mais você pratica. Então, no começo você pode tentar fazer aqui, daqui a pouco você olha e fala, não, peraí, ficou muito para lá, muito para cá, tá errado, aí você apaga, faz de novo. Mas é bom que você vá arriscando para você ir pegando a prática. Às vezes a linha sai meio torta, aqui mesmo eu estou corrigindo, tá vendo? Bom, perfeito. Agora é o seguinte, quão menor é esta garrafa com relação à outra, a essa medida total, que é da verde? Na verdade, essa medida é da verde. Eu preciso achar ainda a medida da minha jarra transparente. Eu vou esticar também esse eixo, porque eu vou utilizar esse eixo nessa garrafa também, que é o mesmo que é o topo do frasco de perfume. O que eu faço aqui? Eu preciso de 1/3 dessa medida. Como é que eu consigo achar 1/3? Veja, se você julga que aqui seria mais ou menos a metade dessa parte, então você precisa fazer um intermediário aqui. Duas linhas intermediárias, uma abaixo e outra acima. Eu posso estar errado no que eu chutei aqui,
porque realmente eu chutei. Mas é assim que você vai encontrando as aferições. Tá vendo? Ó? Por que eu acertei logo de cara? É a prática. Isso daqui também, em breve, você já vai conseguir fazer. Por que é tão necessário fazer um chute, por enquanto, principalmente quando você trata de 3 partes, divisão em 3 partes? É um pouco complicado. Por exemplo, qual é o primeiro passo que você poderia fazer? Primeiro, achar a metade. Porque a metade é mais fácil. Por quê? O que você faz? Deita o lápis. Essa parte aqui vai encostar nessa linha aqui, que é o limite da minha medida. Eu deito o lápis, prendo aqui, prendo os dois. Esse daqui na folha, o preto. O lápis verde eu vou subi-lo e posicionar aqui, tá vendo? Ó? Se meu dedo coincidiu com essa linha, significa que eu encontrei a metade, tá correto. Se não fosse metade, por exemplo, se fosse maior, se tivesse errado meu chute, o que ia acontecer? Ó? Eu já ia de cara perceber que estava errado, estava ultrapassando. Se fosse menor, o que ia acontecer? Não ia chegar até o ponto que eu preciso, que é aqui. Se chegou, então quer dizer que eu encontrei a metade. Ó. Então veja, a primeira coisa da aferição é dividir as coisas ao meio. Basicamente, quase tudo a gente precisa dividir ao meio. É isso que você vai reparar. Corpos, a anatomia, o rosto. Você pode, tudo isso dividido ao meio vai facilitar o processo, porque você tem 2 etapas para resolver, a inferior e a superior. Depois, detalhes que forem necessários, você vai subdividindo ao meio, em 3 partes, tudo que for necessário. Por que eu sei que são 3 partes? Por quê? Eu tenho essa garrafa verde dividida em 2 partes. Depois eu sei que, olha só que coincidência maravilhosa, e a natureza nos dá essas coincidências fracionárias o tempo todo. Por exemplo, na metade da garrafa, e aí depois, ou seja, da metade superior, que eu digo, esse friso marca exatamente uma passagem muito importante dessa garrafa. Ou seja, começa a decoração do gargalo aqui, na metade da metade do total. Não é isso? Aqui, o que vai acontecer? Eu tenho esse tamanho total e eu descobri que, fracionando em 3 partes, eu encontro uma medida muito favorável a esta garrafinha aqui. Esses traços que eu estou fazendo de eixos são exatamente no centro dessas garrafinhas, desses objetos. Tá? Isso é bom, isso é importante você ter claro, né? Porque eu estou trabalhando com um eixo central. Por que é tão importante os eixos? Você concorda que se eu fizer uma garrafa sem o eixo, eu posso fazer cada lado de um jeito diferente? Um lado maior, um lado menos redondo, outro mais quadradado, né? Mas, se por um outro lado eu consigo dividir exatamente ao meio, ali na minha folha, o que vai acontecer? Eu vou trabalhando o que eu fizer para um lado, eu faço para o outro. Um rosto frontal seria a mesma regra. Tá? Na garrafa, que é simétrica, não é diferente. Então, olha lá como é que está o meu desenho. Eu basicamente já tenho a largura e a altura de tudo. Tá? Tudo no seu devido lugar. Eu posso confiar e começar a detalhar que nada vai dar errado. A não ser aqui que eu ainda não defini muito bem. Mas vamos lá. Eu vou ter como base, já que essa garrafinha aqui já trata-se de uma minúcia maior, esse frasco, né? Eu vou ter como base sempre esta medida, ou ainda eu posso ter esta medida aqui. 1/3 desta, né, da nossa medida cabeça aqui. Se eu trago para cá, vai me ajudar para alguma coisa? Vamos ver. Olha, é equivalente, 1/3 da medida cabeça é equivalente à largura da tampa. A largura da tampa do frasco de perfume você percebe que não é igual a essa parte aqui. Diríamos que essa parte é a mais gordinha do nosso frasco. Mas ele vai exceder um pouco a mais só, não é muita coisa. Percebe? Aqui equivale, aqui bate certinho. Aqui
eu vou ter que adicionar um pouquinho. Esse pouquinho, às vezes, sei lá, se trata de 1/4, 1/5, mas entrar nessa minúcia não acredito que seja necessário. Por quê? O que eu faço, então? Eu pego 1/3 disso, deixa eu pegar outro lápis para poder marcar com o que eu já estava trabalhando, né? Com o mesmo lápis. Olha só, eu trago para cá, descubro, primeiramente, olha só, eu tinha chutado certo até, hein? Eu descubro e afirmo aqui, já marco definitivamente, a largura da tampa, e eu sei que no centro disso aqui eu chutei, mas a gente já tem essa medida. Se eu quisesse pegar aqui, ó, traria para cá, mas não há necessidade. Eu sei que aqui tem que ser um pouco mais largo. Então, diríamos que eu vou ter que dar uma engordadinha. Tá vendo? Acho que basta isso. Ou seja, isso daqui, vai. Ela vai engordar isso daqui no meio. Correto? É isso aqui. Lógico, agora eu apago, eu não preciso desse risco. Esse risco só foi uma projeção. Tá? Muito bem. Agora, finalmente, eu posso dizer que é hora de desenhar o limite dos corpos. Não é isso? E ainda eu vou utilizar do traço estrutural. Ainda fico, até agora vocês podem perceber que eu não aprofundei a minha mão na ponta do lápis. Eu vou continuar trabalhando com o lápis no meio, com a mão no meio do lápis. Tá? Porque eu ainda vou localizar, eu não tenho certeza das medidas, do formato da garrafa. Tá? Eu vou esboçando. Então, lembre-se, traço estrutural está para o esboço. E o traço estrutural, ele é feito dessa forma aqui, segurando no meio do lápis. Um traço definitivo eu posso ainda que não seja necessário ser muito próximo da ponta, isso depende de cada pegada de cada pessoa. Mas eu só dou uma aproximadinha, né? Que seja uma aproximada já é melhor para eu, né, com o dedo aqui, o mindinho apoiado, para eu ir detalhando as coisas, mas não é o momento agora. Pelo que eu percebo é que a partir deste momento da metade da garrafa verde é que começa o arco aqui, ó. Eu tenho o arco aqui embaixo, que não é muito grande, ele é mais sutil. Né? Aqui eu posso tentar puxar uma linha para ficar equilibrado aqui, ó, o começo da curva ser igual ao começo da curva desse lado aqui. Agora o que acontece? Se eu sei que aqui é aquele ponto de virada, onde muda totalmente o formato aqui para a parte superior da garrafa, o que eu preciso me perguntar? Qual é a largura disso daqui com relação às medidas que eu achei? É só fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu peguei a largura e comparei com alguma coisa que eu já tenho. Olha que beleza. Ela equivale a essa metade da medida da cabeça. Então, ficou muito mais fácil do que poderia se não batesse, né? Se elas não coincidissem. Olha lá. Agora eu tenho certeza de que eu tenho a medida. Uma dica de ouro que eu dou a você, logo nessa primeira aula, é o seguinte. Tudo que você for fazer na folha de papel, você tem que se perguntar, da onde eu tirei isso? Por que eu estou partindo disso? Né? Nesse caso, eu ia fazer uma curvatura. E eu sei que essa curvatura é em prol de diminuir a espessura dessa garrafa. Percebam que ela é contínua, basicamente nela inteira, mas aí ela dá uma estreitada. O quão estreito ela fica? Essa é a pergunta que eu devo fazer e eu devo reconhecer de que eu não tinha ainda essa medida. Se eu fosse fazendo, simplesmente, sem me perguntar o porquê e para onde eu estou indo, poderia ficar muito estreito ou muito largo. Poderia fazer uma garrafa muito larga aqui, de um lado ou de outro, ou muito estreitinha, ficaria muito fininho. Aí, tudo isso iria me causar um estranhamento no fim do desenho.
Então, olha lá. Agora eu tenho muita convicção do que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou certo. É muito melhor assim. De novo, isso vai acontecer de novo, agora, nesse momento. Eu vou bifurcar porque aqui é mais estreito que aqui. Isso é óbvio, isso é evidente. O gargalo é mais estreito que essa basezinha aqui da metade superior. O que eu vou fazer? De novo, eu pego a largura do gargalo e comparo com alguma coisa menor que eu já encontrei. Não é o tamanho disso, provavelmente, mas poderia ser um terço, quem sabe? Não bateu um terço. Quem sabe não seja, então, a metade. Metade do quê? Disso daqui, ó. Vamos descobrir. Eu vou posicionar esse lápis. Olha só. É a metade da medida cabeça. Eu já tenho isso? Já. Ó, ao passo que eu tenho esse eixo e posicionei, equilibrei ela no meio, eu posso só agora, ó, puxar daqui, ó. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, eles estão iguais, ó, veja. Eu trago para cá. Você pode estar pensando, nossa, mas como é cerebral, como é analítico o desenho, né? Eu achei que fosse uma coisa mais solta, mais livre. Bom, fique bem tranquilo, porque nesta aula e na próxima trataremos de regras mais analíticas e como eu expliquei na metodologia desse curso, eu utilizo do expediente de metodologias tanto analítica quanto espontâneas. E isso é um grande diferencial do curso da Ontos. Né? A gente não vai ficar só trabalhando com medidas. Né? Existem várias maneiras de começar um desenho. Existem desenhos como este que requer que você seja um pouco mais rigoroso nesse sentido. Olha só que maravilha. Então eu vou ligando os pontos sem preocupação no detalhe. O que vai acontecer aqui? Vamos imaginar que esse segurador aqui, esse dedal, ele representaria muito bem se eu começasse por um círculo que converge aqui, ó. Não é um círculo daqui para fora. Porque veja, tá vendo? Ó? Se eu fosse aqui, ó. Isso você pode fazer na sua referência antes de fazer na folha. Só que não precisa nem encostar. Se estiver na tela do computador, você só faz por fora, assim, ó, flutuante. Essa movimentação já vai te dar uma ideia do quanto que você precisa subtrair aqui, quanto que você precisa trazer para dentro da garrafa, ou seja, mais ou menos isso daqui. Depois ele vai ter um detalhinho aqui, né? E depois disso, né, dentro eu faço um segundo círculo um pouco menor. Aí você pode falar, nossa, mas tá ficando meio borrado a coisa, né? É um traço, esses traços incertos que ficam se repetindo, eles vão poluindo. Sim, é verdade. A borracha limpa-tipo é boa para isso. Se seu traço tiver claro, né? Senão fica mesmo difícil de você conseguir rebaixar com a limpa-tipo. E lembre-se, o traço precisa ser muito claro nessa etapa aqui. Né? Nessa etapa eu não tenho certeza de muita coisa, eu estou só mapeando. Então o erro pode acontecer, pode aparecer a qualquer momento. Mas, fazendo clarinho, tudo fica mais fácil de corrigir. Então, olha, mais ou menos assim, pronto. Eu tenho aqui a minha garrafa verde basicamente resolvida. Tá? Ela não está com detalhes firmes ainda. Isso eu vou dar depois. Eu quero primeiro encontrar esses outros objetos. Então, por exemplo, vamos para este daqui. Eu vou fazer a mesma coisa. A largura dessa garrafa aqui, eu preciso também ser um pouco criterioso, porque a largura dela aqui em cima é uma coisa, aqui já é outra. Reparou nisso? Ó? Então vamos lá. Essa largura é equivalente a essa metade, a essa medida cabeça? Não é. Ela é um pouco menor. Né? E essa daqui? Não vamos nem tirar. Isso daqui é um intervalo, né? Diríamos que aqui sim. Aqui
é o ponto onde a garrafa faz uma mutação aí da sua medida. Vamos ver o quanto que ela guarda de relação. Dá a impressão que é quase o dobro, né? Eu não posso dizer que é o dobro, mas é quase a relação que ela guarda. Mas então, e essa medida, essa largura? É correspondente ao quê? Talvez a metade da minha medida cabeça? Olha só que beleza, é assim. Eu descobri isso porque logo eu percebi porque eu pus aqui no começo e bateu na metade dessa medida, desses duas grades amarelas. Então, lógico, equivale à metade da garrafa verde aqui, da parte superior. Então eu pego essa medida daqui, trago para cá. Eu tenho que posicionar bem no meio. Se eu ver que está torto, eu tenho que dar uma corrigidinha aqui. Tá? Então é isso. A outra é basicamente o dobro. Quase isso, né? Não chega a ser na base, no fim. Ela vai acontecer isso um pouco antes. Note que depois ela bifurca de novo. Então é mais ou menos, né, sei lá, um quarto aqui dessa medida vai acontecer esse alargamento e depois ele estreita. Então o que eu faço? Pego isso daqui, jogo basicamente, já que não é exatamente o dobro, eu vou, em vez de fazer do eixo para a esquerda e depois do eixo para a direita, eu vou utilizar desse raciocínio, só que eu vou sempre dar uma descontadinha, vou voltar um pouco para não ficar gigante. E depois aqui. Se você se lembrar lá no começo, eu tinha feito essa medida aqui, olha só. Essa medida foi um chute que eu tinha dado, porque eu peguei a metade dessa daqui, que é a nossa medida cabeça, deitei para cá, vi que era um pouquinho menor e fiz um desconto. Eu posso achar o meio termo entre elas, então. Então, eu acredito que então ficaria mais ou menos aqui. Então, nenhum nem outro. Eu vou achar o meio termo para elas. Ficou claro? Porque aí agora eu vou... eu já estou chegando numa afirmação um pouco mais sólida dessa nossa dúvida, né? Do tamanho dela. Então, ó, eu posso trazer aqui mais ou menos o formato que ela tem. Aí ela sofre uma interrupção para depois ter uma base bem mais estreita, né? Ela começa por aqui. Tá vendo? Eu não estou preocupado com aqueles gominhos que tem, aqueles detalhinhos da imagem, né? Eu não posso me preocupar com isso agora. Se eu fosse, né, na medida que fosse fazer esse traço, eu ficar escalonando aqui, né, todos esses degrauzinhos que tem, nossa, eu estaria perdido. Porque basicamente eu poderia começar a fazer aqui olhando para a minúcia da coisa e ia chegando para o... Eu poderia me direcionar para o lado errado, enfim. É um erro crasso isso daí, não cometam esse erro. Agora eu tenho que analisar as pequenas partes desse trecho aqui. Notem que essa primeira parte, que é uma medida de um terço, é uma das medidas de um terço, ó, essa é uma e essa é outra. Aqui é o topo, onde tem a tampa. Veja que a tampa vem até aqui, ó. Então um pouco antes, aí um pouco depois, né, você tem essa parte aqui que é mais larga do que essa daqui. Ela é mais larga do que essa, mas ela não é correspondente a essa daqui. Tá vendo? Essa é mais larga que essa. E agora, qual que é o tamanho disso? Eu posso verificar se isso daqui tem o mesmo tamanho da tampa. Né? Legal, se tem, qual é o tamanho da tampa? Ó, que legal. Equivale a essa a medida de um terço. Então eu pego a medida de um terço, trago para cá. Aqui tem que bater certinho.
Tenho que tentar equilibrar isso no eixo. Eu posso projetar para cá. Por que projetar? Porque essas larguras são compartilhadas, né? O que eu tenho em uma, eu tenho outra. Quando eu tenho essas quinas arredondadas, eu posso resolvê-las com uma oval. Tá vendo? Uma oval fica bem bacana de fazer isso. Ó, tá vendo? Aqui eu já tenho um distanciamento que eu preciso para fazer mais ou menos a bifurcação. Aí essas medidinhas aqui, muito pequenininhas, a gente precisa ser capaz de ir desvendando com o olhar. Chega o momento dessas minúcias que você não usa mais da aferição, dessas comparações. Né? É necessário também que você faça o uso aí da sua, lance mão da sua confiança em localizar essas medidas. Então vamos lá. Tá vendo que agora ó, a coisa já vai criando forma. A mesma coisa eu posso fazer agora para o meu desenho, meu frasquinho aqui. Então vamos dar uma ampliada aqui. Neste caso, são outras minúcias, então já são outro desafio. Eu sei que eu já tenho essa parte mais larga, tenho o tamanho da largura do frasco, ou melhor, da tampa, que parece não ser igual à base. Veja que a base é menor que tanto essa quanto dessa. A base parece que só vai coincidir, parece que com a largura, base quase, né? Com a largura desse momento aqui, que é o começo mesmo do frasco. Né? Bom, o que eu devo fazer? Isso daqui é a metade. E olha só que coincidiu com a metade do horizonte ali da mesa. Isso é a metade. Agora eu preciso localizar a relação que tem essas coisas aqui. Dá a impressão, logo de cara, que é 1/3 essas medidas aqui. Ó. Vamos verificar. Ó, basicamente, se eu tiver 1/3, eu já tenho grande parte resolvida. Então, por exemplo, eu venho aqui. O que seria a metade disso? A metade disso seria aqui, não é isso? Que eu tinha comentado no começo. Então, eu preciso da terceira parte. Então, eu só dou uma jogadinha para cima e para baixo. Claro, vamos verificar se isso está correto. Ó, foi favorável, tá ótimo. Começa que o dedo ele acaba se tornando até meio grosseiro, né? Tudo fica muito pequeno, né? E o dedo parece que está sempre na frente, né? Mas fica tranquilo que isso é normal, é do jogo. Aqui, ó. Eu já vou esboçar essa tampinha. Ela se estreita aqui. Lembre-se que essa medida é mais estreita que a tampa. E eu posso até projetá-la até aqui embaixo, ó, fazendo como se fosse um retângulo. Por quê? Com isso eu já tenho também a medida da base. Aqui, ó. Perfeito? A medida da base está feita aqui. Eu tenho essa daqui, essa menina aqui, que é a largura. Essa largura eu posso tentar fazer. Agora é um grande exercício para você fazer uma circunferência meio oval, né? Não tão circunferência, meio oval, ovalada, mas com muita sutileza para não ficar um borrão muito grande. O que eu quero que você pense aqui é que você está basicamente
insinuando, né, essa curvatura, tanto de um lado quanto de outro. Veja que você acaba resolvendo tudo, resolve a grosso modo, né, sem muito detalhamento, sem muita precisão? Sim, é verdade. Mas já é uma grande, já é uma boa base para você. Aqui, ó. Esse daqui, ó, tá num terço aqui, ó. Ele equivale a esse 1/3. Então a gente faz isso daqui. Para diminuir a confusão, vamos apagando um pouco isso daqui. Aqui eu tenho certeza que tem uma bifurcação. Aí ele faz isso daqui. Aqui ele abre de novo. Para poder chegar para cá. Deu para entender? Aqui é a parte onde a tampinha se encaixa. E assim por diante. Viu? Mais ou menos isso aí. Agora, ó, é só ajeitar um pouco mais o formato. Perceba, a minha mão automaticamente já desceu um pouco para o lápis. E isso se trata já de uma linha mais próxima da linha definitiva. Ainda não é, porque para fazer a linha definitiva, eu vou explicar melhor a você, eu preciso fazer todo o primeiro uma higiene do desenho, tirando essas linhas estruturais, para só depois começar a fazer, não totalmente, eu deixo ainda clarinha, porque senão eu perco a referência. Ó, aqui também, ó, existe um ponto importante, eu preciso saber onde que está localizado isso daqui. Bom, não é a metade, porque a metade seria isso daqui. Metade do quê? Né? Metade disso até aqui, né? Vamos supor esse trecho, que é a parte inferior do frasco. Não se trata da metade, é um pouco abaixo. A metade com certeza seria aqui, ó. Acho que até aqui um pouco, é quase igual. Então eu posso pensar na metade, sim. Por exemplo, se a metade fosse aqui, então esse negócio, esse friso estaria mais para cá. De novo, minúcia. Então, não precisa ser muito detalhado, muito preciso, né, muito rigoroso. Detalhado vai ser, porque depois você vai detalhando a imagem, você vai melhorando tudo isso. Por exemplo, aqui eu achei já que eu exagerei, ó, não ficou muito legal. Isso aqui ficou muito grande e basicamente parece que ele começa assim mais para cima. Então, acho que qual que seria o melhor caminho é considerar que é a metade, pelo menos do começo. Aí depois, o começo do friso. Depois o friso segue aqui para baixo. Lembre-se do seguinte, se você estiver achando que a minha linha de estrutura esteja muito grossa, na verdade é porque eu utilizo desse lápis aqui, que eu comentei naquela aula sobre materiais. Eu utilizo esse lápis black, que não é um grafite acinzentado, mas um grafite muito preto. Então tudo que eu fizer aqui vai ser mais escuro, mas é aquela razão pela qual eu expliquei para você, de que se eu fizer muito claro, você não consegue enxergar tão bem aí pela câmera, tá? Bom, tá feito basicamente o desenho. O desenho é isso daqui. Linhas estruturais estão resolvidas. Depois é só detalhar. Perfeito? Aí vai ser o seu trabalho de detalhamento. Então, antes de resolvê-lo, o que a gente faz? Vamos dar uma apagadinha aqui. O que você pode fazer? Pega a limpa-tipo, mas assim, só raspando bem superficialmente, você vai apagando essas linhas feitas, tá vendo? Deixando elas muito clarinhas. Inclusive essas daqui de estrutura, de eixo. O eixo, na verdade, você pode apagar totalmente.
só depois de você perceber que você já conseguiu colocar tudo no seu devido lugar. Aí você apaga, tá vendo o que eu tô fazendo? É importante que a limpa-tipo esteja bem novinha. Essa aqui não é o caso dela, ela não tá tão nova assim, então ela dá, às vezes ela dá uma puxada. Puxada que eu digo assim, de acaba depositando um pouco da sujeirinha, espalhar a sujeirinha assim. Né? Aí nada melhor que você pegar depois uma borracha mais dura, que é o caso da soft com relação a ela, é mais dura. E aí você corrige isso. Bom, o traço de estrutura já foi feito, já foi devidamente relegado ao fundo, apagado, foi inibido. Então note como que se trata aqui o traço de definição. Mão mais próxima da ponta do lápis.
Note que, mesmo na fase de linhas definitivas, nós precisamos desempenhar aqui, em diversos momentos, algumas situações provisórias para que depois, com mais calma, você vai, né, detalhando, por exemplo, esses frisos aqui. Mas veja, eu penso no seguinte: qual é o modo, qual é a estrutura geral disso daqui? A estrutura geral é de que existem camadas, e essas camadas já foram divididas dessa forma aqui. Depois é como se fossem tijolos, né? Onde você teria que fazer caso a caso, parte a parte aqui. O seu desenho pode ter uma aparência, já pode ter um acabamento mais detalhado ou menos. Isso daí é você que determina, tá? Com relação a detalhes. Provisoriamente a gente pode resolver dessa forma e depois detalhando com mais cuidado. Bom, o restante depois é a gente se aprofundar, você tirar um tempinho para ir detalhando essas partezinhas menores dessa garrafa aqui e de outras situações, né? Desse desenho dá para desenrolar muita coisa. Poderia utilizar da sombra, enfim, da garrafa, os reflexos. Não é ainda o nosso foco, porque, lógico, estamos numa aula inicial, mas a princípio, o que é necessário para essa aula é a gente atingir pelo menos esse acabamento aqui, tá bom? Então, até a próxima aula. Obrigado, até mais.